10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Hino número 10 do cantor cristão, Auxílio Divino. Santo Deus, vem inflamar nossos débeis corações, vem as trevas dissipar, livras-nos de imperfeições. Sim, ó Deus, vem dirigir este culto a celebrar. Vem, ó, vem nos revestir de fervor pra te louvar. Amém. A paz, irmãos, louvado seja Deus, podemos novamente nos encontrar através desse canal. Deus abençoe a sua vida, que tem podido compartilhar conosco nesses momentos. Damos abertura já a esse sermão, onde nós pretendemos falar sobre 7 imersões que podem mudar a sua vida. Na primeira parte, nós lemos o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19, onde nós entramos em contato com a história do texto. Falamos também sobre a gravidade da doença, até então a lepra, a qual Naamã tinha. Fizemos também comentários a respeito de exceções de cura da lepra. Falamos sobre uma exceção que foi a cura de Miriam, que tinha ficado leprosa, e Naamã seria então a segunda exceção. Falamos também no Novo Testamento como Jesus curou leprosos, de forma que, com esse pano de fundo, com esse contexto, nós queremos abordar hoje a primeira imersão que mudou a vida de Naamã e que pode mudar a minha e a sua vida. Vamos lá? A primeira imersão
é a imersão do orgulho, a imersão da soberba, o orgulho de Naamã. Ele que era um homem que já tinha conquistado tudo, e agora se vê numa situação de que, através de uma menina que era escrava na sua casa, recebe a informação de que é possível a sua cura. E ele parte para Israel como se quem estivesse lá fosse obrigado a curá-lo. Essa é a grande verdade. O orgulho gerado no coração de Naamã faz ele ver o profeta e o próprio Deus como que obrigados a curá-lo. Então, se há uma imersão que é necessária, urgente na vida de Naamã, é o orgulho. Assim como na minha vida, na sua vida que me ouve, que me vê, nós precisamos afundar o orgulho, imergir, jogá-lo no fundo do rio, sepultá-lo. Essa é a ideia, para que o comandante Ciro pudesse ser curado. Essa primeira imersão, esse primeiro mergulho foi fundamental, porque foi a prova de que realmente ele estaria disposto a se submeter à vontade de Deus revelada na ordem do profeta. E à primeira vista ele não estava disposto não, até que um servo o convenceu do contrário. É isso que nós vemos. Ele, segundo seus relatos, ele jamais desceria, jamais mergulharia num rio como o Jordão, pois na sua pátria havia rios melhores. Para ele, então, Jordão seria um rio sujo. Para um comandante renomado se rebaixar, isso seria uma ofensa. Assim pensa o orgulhoso. Mas não é assim que Deus pensa. Porque sujo mesmo estava ele. Ele estava sujo. Não apenas uma sujeira física, mas uma sujeira espiritual. Deus faz muitas vezes coisas diferentes do que pensamos, porque Ele quer romper esse conceito de orgulho que nós temos. E o contrário desse conceito de orgulho é submeter-se à autoridade de Deus. Então, essa primeira imersão foi fundamental, porque foi a hora que Deus venceu o homem, Deus venceu o orgulho, Deus venceu a soberba deste homem. Assim foi com Moisés e com o povo hebreu, assim foi com Josué. Deus espera que dependamos das forças dele, da estratégia dele, do poder dele. O que temos não vale nada perante Deus. O que somos não surpreende Deus. Porém, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós estamos dispostos a ouvi-lo, quando nós estamos dispostos a aceitar a sua mão poderosa, esse reconhecimento faz a mudança. Aleluia! Atreva-se a crer. Dê o primeiro mergulho. Livre-se do orgulho. Livre-se da soberba. Permita que Deus te vença. Permita que Deus te dobre. Permita que Ele revele a sua boa, perfeita vontade e que você a aceite. A segunda imersão que pode mudar a minha vida, porque mudou a vida de Naamã, foi mergulhar a dúvida. Naamã, um grande chefe do exército da Síria, aqueles que outrora eram inimigos do povo de Israel, aquele que era um sucesso em tudo o que ele fazia, porém pessoalmente ele era um fracasso. Por quê? Porque ele era um leproso.
Mas por que ele podia esconder-se atrás de sua lepra? O que ele escondia atrás da sua lepra? Era o orgulho, era a arrogância. Um homem acostumado a condecorações. Um homem que teve que passar pelo amassar das mãos de Deus para provar o milagre. Naamã era um homem que, apesar de não servir a Deus, tinha registro de Deus sobre ele. No versículo 1 do capítulo 5 nos fala que por intermédio dele Deus dera livramentos. Isso prova mais uma vez que Deus o conhecia. Mas uma das coisas que foi determinante na cura de Naamã é que ele reconheceu que precisava de ajuda. Ou seja, apesar de muitas vezes acharmos que faríamos melhor sozinho, necessitamos compreender que nunca chegaremos a lugar nenhum se estivermos sozinhos. Sempre precisamos de alguém, e esse alguém é Deus. Mas ele não acreditava. Ele tinha dúvida se realmente era possível a sua cura. Ele foi movido por uma influência de uma menina para ir até Israel. Mas veja que ele foi para lá como que para obrigar o profeta a fazer a cura dele. Sabe quando você toma um remédio, mas não acredita que vai ser curado? A dúvida pairava na sua mente. Vimos na sua primeira imersão que o orgulho dele já tinha sido afundado. Mas veja que ele tinha preconceito de lavar-se num rio sujo e que acima de tudo não estava nas suas terras. Mais uma vez ele prova que não quer obedecer a Deus. Ele duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Essa segunda imersão começa a aumentar a potência que tem paralisado a muitos, que é a dúvida. Muitos têm potencializado a dúvida nas suas vidas e têm ficado paralisado. Imagino que nessa altura do campeonato não era pequena a dúvida no coração de Naamã sobre a eficácia desse tratamento que o profeta mandou ele fazer. Porque é um tratamento de 7 dias, é um tratamento de 7 imersões, 7 mergulhos. Nessa época não tinha tratamento para a doença. A providência que eles tinham era construir uma cidade isolada para que os leprosos lá ficassem e pudessem viver até a morte. Era isso. Agora, no caso de Naamã, ele de fato deixou a dúvida entrar no coração dele. Ele, com a sua arrogância, ele não acreditava que realmente aquele tratamento seria eficaz. Tanto que quando ele recebeu a ordem prescrita pelo profeta, assim como um médico prescreve uma receita, ele como que rasgou a prescrição médica. Amados, grande erro é nós, com a nossa arrogância, acharmos que Deus não pode usar a medicina, a ciência a favor da criação dele. Pode sim, pode usar a medicina, a ciência, a veterinária, pode usar para cuidar, o biólogo, o agrônomo, para cuidar da criação dele, seja a criação humana, animal, vegetal. Precisamos entender a dúvida, o desânimo que pairou no coração dele, fez com que ele rasgasse a receita e voltasse para casa. Mas um dos servos dele arguiu com ele, questionou, incentivou, motivou ele.
Ele precisava acreditar na palavra do profeta. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Confiança no propósito de Deus. A dúvida rouba a fé, mina as nossas esperanças. Quando nós duvidamos do propósito de Deus na nossa vida, nós duvidamos das promessas de Deus, nós duvidamos da eficácia que Deus pode usar as nossas vidas, e em pouco tempo estamos vivendo na escassez e na solidão. Como vimos outrora Moisés diante do mar, ele tinha duas possibilidades: morrer ou crer no que Deus havia mandado. Ele resolveu crer, o mar se abriu à sua frente. Tudo na nossa vida está ligado ao que nós cremos, a nossa fé. Você é resultado da fé, você creu. Jó, no seu livro, declara aos seus amigos que ele sabia em quem cria. E nós cremos o suficiente na palavra de Deus para lançarmos nos braços do Senhor? Quando você e eu, amados, começamos a crer de todo o coração que nós vamos vencer, nós vencemos. Naamã tinha dinheiro, tinha influência, tinha capacidades, tinha tudo, e tinha também dúvida. A palavra do profeta não gerou nele a fé, até que um servo veio e o colocou contra a parede, no bom sentido. Se tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? E quando ele refletiu sobre isso, ele falou: é verdade, um negócio tão simples desse, vou lá, não tenho nada a perder. Veja só, alguém que duvida com certeza usa essas expressões: já está tudo perdido mesmo, o que custa fazer mais uma tentativa? A imersão da dúvida, a imersão do orgulho, a imersão da dúvida. Naamã já tinha vencido muitos fortes exércitos no decorrer da sua vida, mas agora ele precisaria vencer através da imersão, o orgulho e a dúvida. As duas primeiras imersões, o lugar delas é sepultadas no rio Jordão, imersas para nunca mais voltar, porque são sentimentos e atitudes que não devem fazer parte da vida de Naamã, nem da sua vida, nem da minha vida. Por quê? Porque são impeditivas às bênçãos do Senhor. Deus abençoe você. Eu espero que você esteja junto conosco no nosso próximo encontro, quando nós vamos continuar falando sobre as outras 5 imersões que podem mudar a sua, a minha vida, porque mudou a vida de Naamã. Até lá, Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém.